Todo mundo tem aquela lista de livros que parece que ninguém mais no mundo leu, só a gente. Hoje eu tô aqui pra compartilhar minha lista com vocês e ver se eu encontro leitores dessas histórias aqui. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu gosto, outros nem tanto, assim, a maioria eu gosto. E que parece que só eu li, porque eu nunca mais vi ninguém falando sobre. Mas antes da gente começar, já deixa um like e um comentário porque ajuda bastante e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu acho que todo mundo já leu um livro que no final foi lá dar uma olhada e uma pesquisada sobre e não encontrou quase ninguém falando sobre, ou realmente não encontrou ninguém falando sobre. E às vezes a gente fica um pouco solitário quando isso acontece, porque às vezes a gente gosta muito da história que a gente leu. Outras vezes nem tanto. Mas a gente, de certa forma, ainda queria discutir sobre. E eu tenho uma lista, assim, que a maioria, assim, são livros que eu gosto muito, mas eu nunca vi ninguém falando sobre. Então, eu vou compartilhar com vocês essa lista para ver se mais alguém conhece essas histórias. E se conhecer, vem conversar comigo sobre, porque temos coisas a falar. E o primeiro livro dessa lista vai ser Filha da Floresta, que é um dos meus livros favoritos da vida. Esse livro aqui é inspirado na mitologia irlandesa, em um conto específico dos cisnes selvagens, e é o primeiro de uma trilogia. Na verdade, acho que hoje em dia é uma série, mas quando eu li era uma trilogia. Só que cada livro da trilogia tem um protagonista diferente. Então, nesse aqui, a gente tem a Sorca, que é uma das minhas protagonistas favoritas da vida também. Porque eu admiro muito a coragem dela e a força dela nessa história. Essa história vai girar em torno da Sorca, que é a sétima filha de um sétimo filho. E ela meio que vê todos os seus irmãos serem amaldiçoados. E eles se transformam em cisnes. E para poder salvar eles, ela precisa ficar em completo silêncio e fazer uma camisa para cada um de uma planta que é espinhosa, então, tipo, machuca enquanto ela faz. Mas essa é a missão dela, dada pelos deuses. E ela se esforça muito para fazer isso. Só que toda a família dela, né, se transformou em cisnes e eles já não conseguem mais protegê-la. E ela passa por muita coisa enquanto tenta salvar os seus irmãos. Então, é uma baita jornada que ela passa. E em todo momento ela tá em silêncio, porque ela não pode falar. E ainda assim é uma história tão profunda e tão bonita que, assim, é um dos meus livros favoritos, sem sombra de dúvidas. E um dos que eu mais admiro, tanto o uso da mitologia quanto o desenvolvimento da protagonista. Porque, parando pra pensar assim, ela não fala na maior parte do livro. Então, como a gente consegue ver o desenvolvimento dela? A gente consegue. E eu acho que a autora faz isso muito bem. Então, eu gostaria que mais pessoas tivessem lido esse livro, porque essa história, ela é muito marcante. E as continuações são muito boas também. Só que, se você quiser só ler esse livro, você pode. Você não precisa ler o resto. Porque a história da Sorca acaba aqui. Então, nos próximos vão ser outros personagens ainda desse mesmo ambiente, mas que não vão ter ligação, assim, muito direta com essa história. Então, tá tudo bem. Você não precisa ler os outros. Só esse tá bom. Enfim, esse livro me foi indicado por uma amiga, então, tirando ela, eu nunca mais vi ninguém falando sobre, o que eu acho um absurdo. Porque esse livro é realmente muito bom, pelo amor de Deus, leiam. Tem aventura, tem bastante drama e tem romance. Então, pros apaixonados em fantasia que são inspiradas em mitologia, esse livro aqui vai ser o seu paraíso. De verdade. É uma história, assim, super aconchegante ao mesmo tempo que ela vai te dar um socão na cara. Então, eu acho que ela vale muito a pena e eu queria muito que mais pessoas tivessem lido ela. Passando agora pra uma história que na época eu gostei muito, mas hoje em dia se eu relesse, provavelmente eu ia dar muita risada,
Vamos falar de Como se livrar de um vampiro apaixonado. A última vez que eu li esse livro, eu tinha provavelmente uns 14 anos. Isso faz uns 10 anos, então faz muito tempo. Eu não vou lembrar em detalhes da história, mas eu lembro dela no geral. E era basicamente a história da Jéssica, que achava que era uma adolescente normal, até ela descobrir que fazia parte da realeza vampírica e que tinha sido prometida em casamento ao vampiro de líder de outro clã pra, tipo, selar a paz, sabe? E aí, o livro todo é basicamente ela tentando fugir desse destino que é casar com o Lucius, que é o noivo prometido dela, enquanto ele tá tipo, o que você está fazendo? É óbvio que a gente vai se casar, seremos um lindo casal perfeito, maravilhoso, eu já te amo até, inclusive, é mais ou menos assim. E aí ela tenta fugir e tenta se relacionar com outras pessoas e blá 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 e tal. Só que realmente o vampiro estava apaixonado e não desistia. Então ele correu bastante atrás dela. Eu realmente não me lembro dos detalhes, mas eu me lembro de certas partes, assim, que me fazem pensar que talvez, essa história tenha surgido de uma forte inspiração em Crepúsculo. Mas eu não posso afirmar nada, pois eu não conheço muito bem a autora. Acho que foi o único livro dela que eu li. E é um livro único, tá? É só esse. É um só. Acabou, começou, é isso e é isso. Eu não tenho mais o livro, por isso que eu não estou mostrando ele aqui. Mas na época eu sei que eu gostava bastante mesmo, porque eu reli ele algumas vezes. Não que isso também seja muita coisa pra mim, porque eu releio muitos livros, mas eu sei que quando eu li a primeira vez, eu gostei bastante. Mas é aquela coisa, me recordando agora da história, eu acho que eu ia ficar meio assim de ler ele hoje em dia. Porém, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Tipo, absolutamente ninguém. Eu encontrei ele lá no site, eu pedi pra comprarem pra mim, porque na época eu não tinha dinheiro ainda pra comprar, né? Então. E aí eu li e não tinha ninguém pra falar sobre. Eu fui dar uma pesquisada e talvez tenha sim uma continuação, mas eu acho que ela nem veio pro Brasil. Realmente é um livro desconhecido. Mas enfim, eu gostava bastante na época. Hoje em dia, talvez não. Mas eu gostaria de conversar com pessoas que leram, pra trocar umas ideias. Agora, uma série que eu queria muito ter terminado, mas eu acho que o último livro nunca veio pro Brasil, é Escola de Espiãs. Tá, esse aqui eu devo ter lido com uns 13 anos. 12, 13. Porque é uma coisa bem infanto-juvenil. Mas era muito legalzinho, eu gostava muito, era uma escola de espiãs. Se você assistia Três Espiãs Demais, você ia gostar desse livro, entendeu? Basicamente, o livro conta a história da Cameron, que é uma das alunas dessa escola de espiã. Se eu não me engano, ela é filha da diretora, inclusive. E ela meio que se apaixona por um garoto comum. Só que ela é uma espiã e eles meio que não podem estar namorando, eu acho. Se eu não me engano, é exatamente isso. E isso no primeiro livro. Porque no segundo ela tem outro crush. Eu lembro que eu gostei muito do primeiro, mas eu achei o segundo mais legal porque tinha mais espiãs, sabe, no meio. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como era a continuação. Eu sei que eu li o terceiro, mas eu nunca consegui terminar a série. E eu sou muito triste por conta disso. E eu nunca vi mais ninguém que tinha lido. E eu queria muito ter terminado de ler. Porque o segundo crush dela tava muito mais interessante. Mas aí não teve o final. E eu sou triste. Se você, por um acaso, leu essas histórias, por favor, vem conversar comigo. Eu tinha esses livros também, só que eu doei eles pra um sebo, porque eu já não ia mais ler, né? Era uma coisa muito infanto-juvenil. Só que ainda fica, assim, um resquício das lembranças dessa história. E a vontade de terminar, sabe? De conhecer a história até o final. Infelizmente, nunca saberemos o que aconteceu com a Cameron, porque não temos o livro. Esse aqui foi a minha mãe que me indicou, mas tirando ela, eu nunca vi ninguém falando sobre. Visão do Além é da mesma autora da série True Blood, que eu nunca vi.
Mas é. E conta a história da Harper, que após ser atingida por um raio, começa a meio que ter uns poderes sobrenaturais. A Harper meio que consegue sentir corpos e talvez, quando ela tá muito perto, até ver como essas pessoas morreram. Então, ela meio que faz disso o seu trabalho. E ela conta com a ajuda do meio-irmão dela, o Tolliver. Por que meio-irmão? Porque eles não têm laço sanguíneo nenhum, e isso é importante pra história. Inclusive, eles sempre falam pra todo mundo que eles não são irmãos. Mas todo mundo ainda, sim, chama eles de irmãos. Enfim, essa é uma série de livros, e em cada livro é abordado um caso que ela e o Tolliver vão resolver. E eu achei muito bacana, eu realmente gosto muito desse livro. E o último também não veio pro Brasil. Eu tenho os 3 que são publicados no Brasil. Cada um tem uma história e um caso melhor que o outro. Eu realmente gosto muito dessa história. Eu gosto muito de coisas de investigação policial. Uma das minhas séries favoritas é Criminal Minds, então assim, eu me apaixonei nessa série e fiquei muito triste quando eu vi que o último não ia vir. Ele não veio, galera. Não veio. Mas como eu disse, tirando a minha mãe, não tem mais ninguém que leu. E aí, eu não posso nem conversar sobre a história, a não ser com a minha mãe, com a qual eu já conversei tudo que tinha pra conversar. E aí, eu quero mais pessoas lendo Visão do Além. Essa é uma história mais adulta, bem mais adulta do que as que eu falei antes. Então, é um negócio mais pessoas acima de 18, mas é muito bacana, tem uma narrativa bem legal, eu gosto muito dos personagens, e eu acho que merecia bem mais visibilidade do que tem, porque, poxa, é uma história muito boa. Eu acho que até pra abordar, talvez em uma série de televisão, ia ficar uma coisa bacana, sabe? Então, se você gosta, assim, de mistérios e tudo mais, um pouquinho de sobrenatural ali do lado, leia a Visão do Além. E se ler, vem falar comigo depois. Por fim, eu vou falar do livro que meio que me transformou em leitora. Foi aquele livro que me fez ficar muito fissurada em ler e entrar em esses mundos literários. E, enfim, esse livro mudou toda a minha vida. Eu estou falando de Luna Clara e Apolo 11. Esse aqui eu li com 12 anos de idade, então ele é bem infanto-juvenil, bastante mesmo. Só que ainda assim, a história é muito legal. A Luna e o Apolo moram em cidades que ficam muito próximas do meio do mundo. Uma é Desatino do Sul e a outra é Desatino do Norte. E eles não se conhecem. Só que a história de cada um vai sendo contada e construída até o momento em que eles vão parar exatamente no meio do mundo. E lá tem uma casinha, onde moram umas velhas senhoras que podem ou não meio que escrever o destino de todo mundo. Esse é um livro nacional, é uma fantasia muito gostosinha de ler. Ele vai e volta no tempo e ele é meio, eu não diria sem sentido, mas ele é bastante fantasia, assim, sabe? Ele é bem, sabe? Uma coisa bem caricata, mas ainda faz muito sentido. É uma história muito bacana, muito bem construída. Então, esse livro vai desenvolver as histórias ao redor dos protagonistas, né? Que é a Luna e o Apolo. E essas histórias vão meio que culminar no encontro deles, que são crianças, assim, eles são pré-adolescentes e vão ali viver o primeiro amor da vida deles. E, assim, é uma história meio confusa, mas é muito gostosinha de ler. E quando eu conheci a história, né, era da biblioteca da minha escola, então não tinha muitas outras opções de livros naquela época na biblioteca. O que me fez ler este livro, assim, umas 10 vezes. Porque não tinha outras opções que se parecessem com essa história. E eu queria mais coisas assim. E não tinha. Então eu voltei pra essa. Inclusive, este livro aqui, eu consegui ele há muito pouco tempo, no sebo. Eu não tinha ele até então.
E, tipo, eu passei anos e anos da minha vida querendo ele em casa. Só que ou tava muito caro na Amazon ou não tinha, porque é um livro, como eu disse, bastante desconhecido. Então, encontrar ele no sebo foi muito legal. Foi, tipo, um acontecimento. E ele, de fato, eu nunca vi ninguém falando sobre. Tipo assim, não é que poucas pessoas falaram. Ninguém nunca falou sobre. E eu sinto que deveríamos falar mais sobre, porque é realmente uma história muito legal, nacional, e que eu acho que prende bastante o pessoal bem mais jovem, sabe? Crianças que estão começando a ler. É um baita livro, tá? Não é um livro pequeno. Mas é uma história tão legal, tão cheia de aventuras, que prende a gente. Enfim, essa é a minha seleção de livros que parece que só eu li, mas não é a seleção completa. Tem mais livros, então talvez esse vídeo tenha uma parte 2. E aí agora eu quero saber de você, se você já leu uma dessas histórias. Leu? Então coloca aqui nos comentários o que você achou sobre. Deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.